Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Muito gratos, meu Pai, por mais essa bênção, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, no melhor lugar do mundo, meu Deus, que é te servindo, que é te buscando. E eu peço, meu Deus querido, a tua bênção sobre o nosso povo. Peço, Senhor, venha derramar da tua unção, da sua graça, do seu favor, para que cada um, meu Deus, se posicione como uma autoridade espiritual, uma autoridade no seu lar, uma autoridade nessa sociedade, meu Pai. Que temos aqui homens e mulheres fortes, homens e mulheres que te buscam, que fazem a diferença, Deus querido. Que não estão aqui apenas participando, meu Pai, de mais uma reunião, de mais um culto, mas que estão aqui te buscando, que querem mais, que querem te conhecer, que querem fazer a sua vontade, meu Deus, não mais a própria vontade. Porque é isso que nós queremos, meu Pai. Usar do nosso livre-arbítrio para fazer a sua vontade. Escolher não fazer a nossa própria vontade. Isso é liberdade, meu Pai. Muitas vezes nós vemos pessoas achando, meu Pai, que a liberdade é fazer o que quer, quando quer, fazer sexo com quantos quiserem, usar drogas, ter uma vida descompromissada. Essa é a liberdade do mundo, meu Pai. Mas muitas vezes estão lá, derrotados, infelizes, amargurados, escravos da carne, escravos do diabo, escravos do mundo, meu Pai. Mas nós não, meu Pai, nós não queremos ser escravos de nada, porque o Senhor nos fez livres, o Senhor nos libertou, e nós estamos aqui, meu Deus, para escolher te buscar, perseverantemente, não olhando para os lados, meu Deus, mas confiando no Deus vivo, aquele que nunca falhou e nunca falhará, meu Pai. Então desperta cada um, Pai querido, desperta o nosso povo, abra as mentes, corações, que possamos ter aqui pessoas determinadas, meu Deus, a fazer a diferença, determinadas a construir uma história poderosa, a deixar um legado de poder, um legado de bênçãos, de vitórias para os jovens, para as próximas gerações, um legado de honestidade, de integridade, de comunhão com o Senhor, de pessoas que realmente conhecem o Deus vivo. E nós sabemos, meu Deus, o Senhor busca intimidade, o Senhor busca relacionamento, o Senhor não busca uma religiosidade, o Senhor não busca caras e bocas, o Senhor não busca um estilo de vestir diferente, o Senhor busca um estilo de caráter, o Senhor busca um estilo de pensamento, o Senhor busca um estilo de comportamento diferente. Então eu peço, Senhor, levanta aqui no nosso meio esses homens e essas mulheres de poder. E eu peço, meu Deus, que aqui no nosso meio venhamos a ter, meu Deus, milhares e milhares de testemunhos, meu Pai, que comprovam que na vida daquele que crê, na vida daquele que persevera, as coisas acontecem. Porque a palavra está à nossa disposição. As oportunidades estão na nossa frente, mas nós precisamos tomar posse, nos posicionar como autoridades, como herdeiros realmente, não como alguém que está lá só olhando, mas alguém que possui aquelas vitórias. Então eu te agradeço, meu Pai, por mais esse dia, essa oportunidade, este culto. Te agradeço, meu Deus, por cada pessoa que está aqui comigo, cada pessoa que está pela rádio, que está pela transmissão, que o Senhor possa dar o fim que cada um espera, dar os presentes que cada um tem te pedido, meu Deus, para que finalize esse ano com mudanças extraordinárias, meu Pai, vivendo milagres, fazendo proezas. E nós sabemos, meu Deus, que a primeira proeza começa na nossa mente, ao confiar, ao crer, a não acreditar nas mentiras do diabo, mas acreditar nas verdades do Senhor. Muito obrigado, Deus querido, nos conduza neste dia,
Nos dê uma semana de definições, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Vamos aqui, pessoal, ler a partir de 1 Samuel 17, que diz assim, ó. Antes de falar, do 1 ao 7, a palavra nos discrimina, nos dá detalhes de como que era a armadura de Golias, né? E depois de ver toda aquela parafernália dele, a armadura, o capacete, o escudo, a espada, tudo, aqui no 8. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, fala comigo, pessoal, encheram-se de espanto e de temor. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui nós vemos, claro que de ímpio nós só esperamos coisas ímpias. Eu não acredito que o Golias e os filisteus cumpririam essa promessa, né? Se vencesse, eles seriam servos deles e não teria problema nenhum, mas enfim. Ele lançou um desafio, homem contra homem, um contra um. E depois de terem falado de toda a armadura de Saul, ele vem e desafia. Mas aqui nós vemos um povo cheio de espanto e de temor. E onde eu quero chegar? Que o diabo, ele controla as pessoas pelo medo. A maior trava das pessoas, do ser humano, é pelo medo. Medo de falar com as pessoas, medo de encarar as pessoas, medo do mal que alguém pode fazer, medo de uma ameaça que alguém me fez. Medo de homem, medo de seres humanos. E é por isso que o mundo está como está, porque ele teme os homens. Ele teme ser criticado, ele teme não ser aceito. Principalmente quando são jovens, temem não serem aceitos. E o que eles fazem? Qualquer negócio. O que eu preciso fazer para me enturmar com esse povo aqui, com essas pessoas? Eu não quero ser o esquisitão, eu não quero ser o diferentão. Pois é, mas nós somos diferentes, nós somos separados. Nós não podemos falar, pensar, agir, vestir como outros fazem, porque nós somos separados. E por que o diabo usa isso? Por que o diabo, um homem ficou bradando, um homem ficou lá desafiando e não tinha um? Não tinha um para encarar aquele cara. E é muitas vezes o que nós vemos. Vem quem fala mais grosso, quem fala mais alto, intimida o outro. Ao invés da pessoa se posicionar, o que eles estão fazendo? Estão ouvindo. Falei mais alto que o sujeito, eles ficaram com medo. Ou seja, aquele que chega, fala mais alto, que blefa mais, é o que vence. Por quê? Porque tudo é uma luta mental. Tudo é uma briga psicológica. Primeiro a pessoa vence na mente, depois ela vence na vida. O que a gente vê naquelas lutas lá de UFC? Um ofendendo o outro, aquele marketing todo lá, querendo encarar, querendo pegar na hora da pesagem. Aquilo lá é intimidação. Na vida real, geralmente aqueles caras são super tranquilos.
Mas lá, naquele lugar, naquele ambiente, eu preciso me impor. Eu preciso me intimidar o outro. E é isso que o diabo faz na vida de muitos. E muitos aceitam. Muitos aceitam o medo, aceitam a imposição de homens. Se você não fizer isso, vai dar errado. Se você não fizer isso, isso vai acontecer. Opa! Peraí, que Deus você serve? Como diziam na minha época, e eu não sou velho, você é um homem ou um saco de batata? Você serve para alguma coisa? Você tem sangue aí? Você tem vida? Você tem indignação? Ou é um monte? Ou é um covarde? É um que vem, fala e você acredita e beleza, falou que não vai acontecer, então beleza, não vai acontecer. Falou que não é para mim, beleza, não é para mim então, porque o fulano disse que não é para mim, né? Mas esse povo não era um povo qualquer. Era o povo do Deus vivo. Você não é uma pessoa qualquer. Você é servo do Deus vivo. E cadê então essa coragem? Cadê essa ousadia? Chega alguém aqui e fala, se não tiver um contra um, não vai, eu vou fritar, vou assar, vai acontecer, tal. Por que o diabo trabalha assim? Porque ele sabe do nosso potencial. Nós mesmos, muitas vezes não sabemos. E quando achamos que sabemos, ainda é pouco em relação ao que realmente é. Porque nós vemos um homem se destacando, e haviam milhares lá. Então, a palavra, as oportunidades estão aqui à disposição de todos. Mas quem vai pegar? Quem vai aproveitar essa oportunidade? Quem vai ouvir o não? Quem vai ouvir as negativas? E não vai aceitar. Os grandes homens do passado e do presente, homens e mulheres, que fizeram história com ideias, com situações, com negócios, é porque eles acreditaram neles. Eles acreditaram que a ideia deles ia dar certo. É porque eles acreditaram que aquilo que diziam, não, isso é impossível. Por que é impossível? Isso é impossível até alguém conseguir. E é isso que nós temos que nos posicionar. Aqui veio um sujeito que tinha 3 metros, mas aos olhos deles, eles eram insetos. Como lá atrás os antepassados deles, o que eles faziam? Não vão para essa terra não. Essa terra devora os seus moradores, essa terra, aí ela até que é boa. Ela até que é boa. Até que tem uns cachos de uva assim, que precisa de 2 homens para carregar. Até que a terra assim tem vinhas, tem gado. Até que a terra tem condição, tem água. Até que essa terra é boa. Porém, mas, entretanto, todavia, tem gigantes. Tem desafios. Mas a gente espera o quê? Você quer disputar o deserto com alguém? Quem quer disputar o deserto? Na sequidão, sem água? Quem quer? Não, né? Quem quer disputar coisa boa? Só alguns querem disputar coisa boa? Então, se tem coisa boa nesse mundo, alguém já quer também, né? Alguém também quer. Por que os filisteus estavam lá? Queria a terra deles, precisava de escravos. O que eles precisavam? Não sei, mas alguma coisa boa tinha lá, que eles queriam dominar a terra dos filisteus. Né? Sim ou não? Então, algum motivo tinha para aquele povo se interessar em entrar em guerra com Israel. Do contrário, deixa eles lá, aqueles coitados lá, aquele povo lá que mora naquele fim de mundo. Não, tinha coisa boa. Então, se você quer coisa boa, você vai também ter desafios. Se você quer uma vida grandiosa, uma vida abençoada, próspera, você vai ter gigantes para enfrentar. Mas aqui tinha um de 3 metros. Mas eles se viam como se ele tivesse 6, 9, 12. Como se fosse um exército de Golias. Como se fosse muito mais do que realmente era. E o diabo vence na mente. Porque é aí que está o poder dele. Quando ele tira o seu. Quando ele tira o seu poder, você fica com medo, você não crê mais, você desacredita que vai acontecer, pronto, acabou, ele venceu.
Não adianta você ouvir milhares de cultos, conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, mas não conhecer a verdade. Você conhece a letra, eu sei onde está aqui, está em Marcos, está em 1 Samuel, está em Crônicas, está em Apocalipse, opa, eu sei tudo. Mas e na vida, você sabe mesmo? Você sabe enfrentar? Você sabe perseguir os seus sonhos mesmo? Você tem objetivo? Então muitas vezes aí, se o diabo venceu esse povo na mente, no psicológico, o cara foi lá, eu quero um só preciso de um. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão os meus escravos. Acabou. Ele venceu no psicológico. Ele só gritou, falou mais grosso. Falou mais grosso e ganhou. Ganhou na briga psicológica. Por quê? Porque eles acreditavam na mentira. Opa, o Golias é indestrutível. Mas o que eles falavam que criam? A quem eles sacrificavam animais? Ao Deus vivo. Mas nessa hora não se lembraram. Então lembra, olha, traz para a sua vida. Você vai na igreja, você faz os trabalhos sociais, você faz o propósito, você faz muitas coisas, você chama pessoas para vir na igreja, você ora, você faz a sua parte, você vai lá, você coloca no seu propósito, e quando chega o não? Quando chega aquele que vem e quer falar mais grosso? Você engole? Você aceita? Aceita o não como resposta? O impossível como resposta? O está tudo terminado como resposta? E às vezes Deus só espera uma reação de você. E é aí que o diabo muitas vezes vence na vida de muitos cristãos que têm um Deus, conhecem a palavra, mas não praticam, não têm coragem, não assumem a sua posição de que também são guerreiros, de que também tem armas, tem espada, tem poder, e deixa o diabo dominar a mente. Dominou a mente e dominou a vida. Porque você não vai lutar, porque você só faz o que você acredita. E se você acredita que não é para você, você não vai guerrear. Se alguém acreditasse que era para ele, alguém tinha se levantado. Mas o que aconteceu? Estavam aqui todo mundo com a mesma cabeça, pensando igual, um sendo conduzido, um contaminando o outro. E aqui, no 25, os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Olha só, olha o homem enorme que subiu. Pois ele veio desafiar Israel às fofoquinhas. Viu aquele gigante? Pois é, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Olha que interessante. Estavam só aqui as comadres na fofoquinha. Você viu o gigante, amiga? Você viu o gigante, fulano? Você viu lá? Olha o tamanho dele, alguém tinha que fazer alguma coisa, né? Alguém devia fazer alguma coisa. Olha só, ninguém vai fazer nada. Olha lá o gigante desafiando há 40 dias, 2 vezes por dia. Que coisa triste, né? Que desaforo, né? Alguém devia fazer alguma coisa. Quantas vezes que a gente pode estar nessa mesma comadre aqui, falando com a comadre. Alguém devia fazer alguma coisa, né? Alguém devia falar isso. Alguém devia fazer aquilo. Alguém devia se levantar para fazer isso. Alguém, né? Alguém. Não, porque quem fizer, o rei dará grandes riquezas, dará filho em casamento, não vai mais pagar imposto. Puxa vida, quanta coisa boa! Mas alguém tinha que fazer alguma coisa, né? Quantas vezes que a gente já não pode ter usado essa frase, né? Alguém devia fazer alguma coisa. Não pode ficar assim. Pois é, Deus está esperando de você essa alguma coisa. Deus está esperando de mim essa alguma coisa. Se eu quero coisas maiores, eu vou esperar que o outro conquiste? Se eu quero coisas maiores, eu vou ficar esperando, terceirizando, alguém devia fazer. Olha, vai ter tanta coisa boa, mas alguém devia fazer. Eu quero coisas grandes. Mas você viu o tamanho do gigante? Eu quero coisas grandes.
Mas olha aí, ó, ele veio desafiar Israel. Nossa, que triste, né? Aí surge alguém. 32. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Fala comigo, pessoal. Teu servo irá e pelejará contra ele. Alguém devia fazer alguma coisa. Olha aqui, ó, apareceu. Apareceu. O Saul perdeu, o Eliabe perdeu, os soldados perderam. Mas olha aqui, alguém devia fazer alguma coisa. Olha aqui. Que ninguém deixe o coração se abater por causa desse filisteu. Teu servirá e pelejará contra ele. Aí alguém se levanta, alguém se insurge. Não, eu faço. Ninguém precisa ficar triste. Não faça isso. Você não tem treinamento, você não tem armadura. Poxa vida, mas não tinha alguém que fazia alguma coisa? Ele não estava chamando um cara para brigar? Eu estou aqui. Não! É assim. Você pode não fazer nada. É igual o cego Bartimeu. Estava lá, há anos, naquela miséria, à beira da estrada, pedindo esmola. Ninguém fazia nada demais por ele. Jogava uma moedinha, dava um pãozinho, fazia qualquer coisa lá para ele. O dia que ele se levantou, todo mundo quis mandar ele calar a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você se levanta, aí vem alguém. Opa, não, mas você não pode. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Aí, está desafiando o exército do Deus vivo. Então eu vou fazer alguma coisa. Não, você não tem capacidade. O irmão dele, o Eliabe, não, eu sei do seu coração, você é presunçoso, você só está aqui para ficar vendo. Recebe crítica. Ou seja, do jeito que faz, vai ter crítica. Do jeito que você fizer, você vai receber uma pedrada. Então, melhor levar a pedrada fazendo alguma coisa que ninguém fez, né? Sim ou não? Mas não basta ser só o sim. Tem que praticar. Não adianta a gente achar, nossa, é verdade, alguém tinha que fazer alguma coisa, aí levanta alguém, mas aquele lá quer se aparecer. Aquele lá, poxa, ele não sabe nada, não vai conseguir nada. Então faça você. O Saul falou, você não tem condição. E quem tinha? O Saul tinha armadura, o Saul tinha treinamento, o Saul era rei, o Saul tinha tudo, tinha espada, e ele não tinha. Então quem tem preparo? É isso que nós temos que entender. Às vezes alguém fala para você, não, isso não é para você. Por que não? Olha o Davi. Davi se colocou à disposição. E o Saul, que era o preparado então, que era o maior guerreiro de Israel, também não tinha condição, porque ele não tinha psicológico, ele não tinha fé, ele não tinha caráter, ele era covarde. Ele estava buscando aparecer, ele sim queria aparecer. Ele queria ser o rei, o bonitão, mas na hora de encarar, estava lá com medo igual todo mundo, porque ele não contagiava positivamente, ele contagiava negativamente, mas não esse daqui. Teu servo irá e pelejará contra ele. Outro espírito. Por quê? Por que ele falou isso? Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele chegou lá com tudo já armado, tudo montado já. Ele disse, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, o rei vai fazer isso, o rei vai fazer aquilo, vai dar filha, vai isentar de impostos, tal. Ele não sabia o que estava acontecendo. E o que você tem que tirar disso? Sai de perto dessas pessoas tóxicas. Sai de perto de lixo. Para de se envolver com porcaria. Aí ninguém te contamina. O que nós vemos aqui, Davi? Ele estava lá cuidando das ovelhas dele, o pai dele pediu, ô Davi, leva lá para os seus irmãos uns queijos, leva lá uma comida para os seus irmãos, beleza. Vou lá, não estou sabendo, não estava vendo noticiário, não estava vendo a Rede Globo,
não estava sabendo de coronavírus, não estava vendo nada disso, não estava falando de pessimismo, não estava falando de negatividade, não estava falando de crise, não estava falando de nada. O que está acontecendo? Esse é o problema. É isso. Que ninguém deixe seu coração se abater. Puxa vida, é por isso. Nosso Deus é grande. Nós somos o povo de Deus, ou seja, ele estava com a mente limpa. Ele estava envolvido com as coisas certas. Ele estava lá trabalhando, cuidando. Ele já era rei, mas estava lá obedecendo o pai dele, honrando o pai dele, sendo diligente com as coisas. Então é isso que nós temos que entender. Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com lixo, que só está nos contaminando. Porque se você está no meio do lixão, você vai cheirar lixo. Você está no meio de pessoas carnais, você vai se parecer com elas. Você está no meio de pessoas que falam besteira, que falam só de doença, que só falam que vai dar tudo errado, você vai pegar o espírito delas. Então se afasta. Ou você faz como Jesus, por onde passava, contagiava, mas você está vendo, não, fulano não quer ser contagiado, porque com Jesus também foi assim. Jesus tinha multidões que acompanhavam ele, mas um ou nenhum às vezes era abençoado. Um ou nenhum era curado. Um ou nenhum mudava de vida. Estava lá, estava acompanhando, achando Jesus legal, bacana, nossa, quanta sabedoria. Mas não queria pagar o preço, não queria mudança interna. E é isso que nós temos que analisar. Às vezes a gente está envolvido com muitas coisas, achando uma palavra bacana, aqui, cheio de energia, eu gosto do ambiente da igreja, a igreja me faz bem, eu gosto das pessoas, eu gosto de ajudar os outros e me ajudar. E terminar como melhor ano da minha vida. E realmente a mudança acontecer na minha vida. E não eu apenas pedir mudança, mas eu ser aquele que dá o primeiro passo. Aquele que caminha em direção à mudança. Não de forma passiva. Jesus, Deus, Espírito Santo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me dá isso, me dá aquilo. O que eu vou dar? O que eu vou fazer? Eu me coloquei à disposição. Aquele se colocou. Ele não estava envolvido com porcaria, com ambiente de comadre, de fofoquinha. Vistes aquele homem enorme que subiu? Não, o que está acontecendo aqui? Quem é esse? Quem é esse incircunciso? Quem é esse sujeito? Está desafiando, está desrespeitando? E às vezes a gente fica aí parado, olhando. Nossa, é verdade. Não, cadê a revolta? A revolta santa. A revolta, não aceito essa mentalidade. Eu não aceito esse tipo de vida. Eu não aceito terminar o ano falando assim, pensando assim, vivendo isso. Não aceito. Mas e aí? A indignação pode ter. Podia ter os indignados lá. Mas quem deu o passo de fé? Quem falou, eu luto, tá? Você tem se levantado assim na sua casa? Como essa coluna? Porque o fulano não muda, eu mudei? Porque o fulano quer saber de Deus, com o seu exemplo, ele vai querer saber de Deus, ele pode? Você pode chegar na pessoa, como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você acha difícil buscar Deus? Me imita então, faz o que eu faço. Eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, mas eu fofoco, eu penso errado, eu julgo as pessoas. Pode mesmo me imitar? Mas eu não sou perfeito. Paulo também não era. Mas ele estava lá com foco. Estava lá com foco. Me imita, eu quero acertar. Minha intenção aqui, minha vontade é crescer, é nunca retroceder. Então é isso que você tem que entender. Deus quer sinceridade. Deus não vai buscar perfeição, porque Ele não vai ter. Não existe. Mas Ele busca corações sinceros. Ele não vai buscar aquele que fala, que ama a Deus, que chora, que canta. Não, Ele está vendo o que eu estou fazendo. O que está se passando na minha mente. O que está se passando no meu coração. Como é que eu estou reagindo com as pessoas. Como é que eu oro? Se eu oro. Como que eu peço? Como é que eu falo? Como é que eu me relaciono? Eu quero Deus mesmo? Eu só quero o dinheiro? Eu só quero a cura? Eu só quero não sei o quê? Eu quero Deus mesmo?
Porque quando eu quero Deus, Ele me supre das demais áreas, porque é isso que Ele quer de mim. Ele quer intimidade, Ele quer prioridade, Ele quer exclusividade. Ele não quer me dividir com ninguém, porque se for para dividir é igual um casamento, se for para dividir, então fica lá. Vai lá, você quer a outra? Você quer o outro? Então fica com ele. Deus não vai aceitar. Ó, de segunda, quarta e sexta eu fico com você, tá? De terça e quinta e sábado eu fico com o outro, e no domingo eu fico de folga. Eu já vi história assim, viu? Eu já vi. Cada um tem o que merece. Ah, não merece. Não, se você aceita uma situação, é porque você está bem convivendo com ela. Ah, não, mas não aceito, eu choro, eu brigo, eu me desespero por conta disso, mas você se levanta e reage e faz algo diferente ou você só reclama? Só fica falando, você viu o tamanho do gigante? Ou você se posiciona como uma pessoa de autoridade? Uma pessoa que sabe o que quer na vida, sabe o que quer da família, sabe o que quer da vida profissional, sabe o que quer de Deus. Eu me posiciono? (49) Davi levou a mão ao seu alforje e apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e o atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Ele tinha morrido, pessoal? Sim ou não? Não. Ele não tinha morrido. Ele ficou atordoado. A pedra ficou na testa dele, mas ele não tinha morrido. Então não basta você ir lá e dar o primeiro passo. Você tem que terminar, você tem que avançar, você tem que finalizar o que você começou. Não adianta você começar a primeira semana do propósito da mudança. Você tem que finalizar. Ah, acabou, dia 31, acabou o propósito da mudança. E aí, o que você vai fazer no dia 1º? Ah, eu me batizei aqui nas águas, no domingo. O que eu faço na segunda? Ah, eu aprendi algo novo, eu pedi perdão para Deus. O que eu faço quando eu saio por essas portas? Eu volto a repetir as mesmas coisas? Eu volto? Não, eu tenho que avançar, vencer, nunca retroceder. Então o que ele fez? Dando com o rosto no chão. Desse modo, 50. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Isso lá é arma de se usar, pessoal? Isso é uma arma? Sim ou não? Isso é arma. Pois então, na mão do homem de Deus virou uma arma. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs-se em pé sobre o filisteu, ou seja, ele encarou, ele foi lá, subiu no desafio, encarou o desafio, apanhou a espada, tirou da bainha e cravou no filisteu. Vamos finalizar esse serviço. Vai que ele levanta depois, vai que ele se recupera. Não, vou botar um fim nisso. E cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. É forte, né? Forte. Acertou com a pedra, caiu, subiu nele, enfiou a espada, cortou a cabeça. Isso daqui exige o quê, pessoal? Exige o quê? Coragem. E é o que faltava nesse povo, não era? No povo lá dos soldados. É isso que Deus espera de você. Coragem. Coragem. Coragem não é não ter medo, é fazer com medo. Você acha que aquela adrenalina não subiu no Davi também? Claro que subiu. Mas ele tinha coragem. Ele tinha convicção. E decepou-lhe a cabeça.
Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. É assim. A multidão é assim. A multidão, quando fala que vai dar tudo errado, ela acredita que vai dar tudo errado. A multidão, quando ouviu que o gigante estava lá desafiando, todo mundo ficou com medo. A multidão que estava lá peitudinha e agora viu que o gigante estava morto, foi a mesma que estava lá xingando, ofendendo. Vem logo, vem encarar a gente aqui. Saiu correndo, porque é assim que é a multidão. E nós não fazemos parte da multidão. Nós somos separados. Davi, ele tinha uma cabeça diferente porque ele estava separado. Ele não estava querendo saber o que estava acontecendo. Ele não estava lá perguntando o que está acontecendo, só de curiosidade. Não, ele foi lá para saber, para se posicionar. Quem é esse que está desafiando? Quem é esse incircunciso, esse sem aliança? Quem é esse ímpio para desafiar o exército de Deus? E cadê a nossa indignação? Cadê eu dando o passo de fé? Cadê eu subindo no desafio, no gigante, terminando de matar, indo até o final, em tudo na minha vida? Aqui foi talvez alguns minutos durou isso daqui, mas a vitória de um homem beneficiou milhares, milhões de pessoas. Então uma atitude que você toma e você permanece, você se mantém naquilo, você pode mudar a história de muitas pessoas, não só a sua. Então está aí a diferença de quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se posiciona, que coloca os valores certos na sua família, na sua casa, nos seus filhos, que se posiciona na política, que se posiciona na sociedade. Uma pessoa pode beneficiar milhões de pessoas, quando tem os valores certos. Assim como aquele que não tem caráter, aquele que tem uma vida bagunçada, pode também destruir milhares e milhões de pessoas, como nós temos visto. Jovens, famílias destruídas, jovens sem encaminhamento, perdidos. Por quê? Porque faltou gente de visão, gente de coragem, gente de caráter, se posicionando nos lugares que tinha que se posicionar. Aí foram dominando as escolas, foram dominando a mídia, foram dominando a sociedade, e chegamos onde chegamos. Mas, enquanto a vida, a esperança. Temos nós que podemos fazer a diferença ainda. As coisas ruins entraram, mas as coisas boas também podem entrar. Mas cadê o posicionamento? Jó 33, 14. Fala comigo, pessoal. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Eu continuo. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Olha só. Deus está falando. Deus está falando, Deus está falando, repetidamente, mas muitas vezes não prestamos atenção. Gostamos da palavra, gostamos de muitas coisas, mas não aplicamos a palavra, não vivemos a palavra. Vem o gigante, opa, esqueci de Deus, agora só olho para o gigante. Esqueci de Deus, agora só olho para o problema. Só me envolvo com o problema, só falo do problema. Aquele povo não fez nada, só falando do problema. E Davi, ele falou com o problema. Ele falou a frase mais poderosa que eu acho na Bíblia. Você vem contra mim com isso e com aquilo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a coragem. Essa é a indignação. E Deus vai falando repetidamente. E as pessoas não prestam atenção. Depois reclamam. Meu Deus, por que minha vida não vai? Mas a palavra está vindo. Mas eu não me posiciono. E a palavra vem, e eu deixo passar mais um dia, mais uma oportunidade. Fala em sonhos, fala em visões.
Quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. A gente ouve o Espírito falando, não vai para esse caminho. Vem o Espírito Santo, isso não vai dar certo, eu já conheço a palavra. E aterroriza com advertências. Estou vendo, isso não está dando certo, não está caminhando, não tem Deus aqui. Quando é de Deus, flui. Não quer dizer que é fácil, mas flui. E vai lá o Espírito Santo, vai falando, vai Deus, vem a mensagem, e fala repetidamente. Vem a palavra, vem um testemunho que você assiste, vem com uma música, vem quando você abre a palavra, vem num dos programas da Bispa, quantas pessoas, milhares de pessoas. Liga um programa, assim, a Bispa está falando comigo, ela conhece minha vida, ela conhece minha situação. Esses dias uma mulher veio falar comigo, e foi bem engraçado, na verdade. Ela estava num dia, acho que com o filho dela no hospital, e ela estava lá chateada, com muita coisa, e foi procurar lá um desenho para o filho dela, que estava no hospital. E ela achou o programa da Bispa. E a palavra começou a falar, ela começou a falar, falei assim, essa mulher está falando comigo. E ela estava tão amargurada e revoltada, que ela foi ouvindo tudo. Está aparecendo a mulher do cântaro, né? Veio um homem aqui e me disse tudo que eu tenho feito. Sim ou não? Sim? Estão nos acompanhando, né? Nosso estudo teológico. Veio como se fosse a mulher do cântaro. Veio um homem e me disse tudo. Ele é o Messias. Ele falou tudo que eu tenho feito. E começou a falar tudo que ela estava passando, tudo que ela estava vivendo. Aí ela ficou revoltada e deu meio que um tilt na cabeça dela. Ela falou com a TV. Aí, o que eu faço? E você sabe que tem aquelas vezes que ela vira, né? Aí ela virou. E você está se perguntando, o que você tem que fazer? Era para mim ou não era esse programa? Quem já teve experiência assim? Assistir o programa e está falando de mim. Pois é. E ficou revoltada. E o que eu faço então? Aí ela deu a virada. E você está se perguntando, o que você tem que fazer? Pois é. E a palavra vem falando. E muitos vão ignorando. E muitos vão achando, é besteira, não precisa, ainda não, eu estou esperando, eu estou aguardando. Não! Não tem mais o que aguardar. O Senhor está falando repetidas vezes. E eu estou ignorando muitas vezes. Então, não adianta ficar falando, viste aquele enorme gigante que subiu? Mas eu quero as riquezas, eu quero a filha dele, eu quero não pagar imposto nunca mais. Mas eu tenho que dar o passo, né? Eu tenho que ser corajoso, né? Eu tenho que fazer algo que ninguém está disposto a fazer, né? Senão a minha bênção vai para o outro. Podia ter ficado para muitas outras pessoas. Ficou para o Davi. Então não é para o outro, é para você. É para mim, mas eu tenho que me posicionar. Você tem que se posicionar. Porque o outro venceu por conta daquilo. Não, não tem mais fácil para ninguém, tem aquele que agiu. A fé sem obras, ela é nula. Ela é morta. É como se fosse um espírito, um corpo sem espírito. Um corpo sem espírito é um presunto. Está lá, vai apodrecer, daqui a algumas horas está fedendo. Uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, também não muda nada, vai ficar lá jogado no chão, não vai ter resultado na vida, não vai ter nada. Por quê? Precisa de atitude. Não adianta o Davi falar, nossa, que absurdo. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo e ficar lá também? Não, ele se indignou e ele agiu. Ele pegou a sua funda, pegou a pedrinha no riacho e foi encarar. Eu não consigo, não tenho espada, não tenho corpo para aguentar essa armadura, eu vou com o que eu tenho. Então, quantas palavras que a bispa já trouxe? Vá com o que você tem, é só um pouquinho de azeite, usa o que você tem. Eu só tenho uma pedrinha de riacho, essa é a arma que Deus vai usar então. A sua fraqueza vai se tornar sua força.
aquilo que ninguém deu nada para você, ninguém acreditou, que o diabo colocou na sua mente, você não tem nada que se aproveita. É isso que Deus vai usar, para mostrar, para ficar claro, que só por Ele mesmo, só pela fé, só pelo poder do Espírito mesmo, que você podia ter saído daquela situação. Então é isso que nós temos que aprender. 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, como diz na outra tradução, de glória em glória, sempre avançando, sempre crescendo, deixando-nos cada vez, o que, pessoal? Mais parecidos com Ele. Então, todos nós, dos quais o véu foi removido, estamos juntos nessa? Foi removido o véu de todos nós? Podemos falar mesmo? Todos nós, estamos aqui numa irmandade, aqui todos nós, o véu foi rasgado, foi tirado, foi mesmo? Foi mesmo? Ou a gente ainda continua sendo o cego aqui? O Saul, está medroso, todo mundo com medo. Vem o rapaz, não, eu vou enfrentar, ninguém precisa ficar com o coração aflito. Não, mas você não tem capacidade, você não consegue. Ou seja, olha o véu lá. Ele não tinha capacidade, e o rei também não tinha. Davi não tinha capacidade, e o exército também não tinha, mas ele só estava olhando para lá. Às vezes você só fica olhando para lá. Mas e você? Continua com o seu véu aí. Mas não, temos que tirar esse véu para refletir a glória do Senhor, refletir a mudança. A mudança que só acontece quando você tem o Senhor na sua vida. Você fica mais bonito, você fica mais feliz, você fica mais alegre, você fica mais disposto. E a alegria não é quando está tudo bem, não. Nossa, eu não estou passando por nada, não. Eu estou bem, porque isso é uma decisão. Felicidade é um estado de espírito, é uma decisão. Não é porque, senão o que muda? O meu comportamento do ímpio? O ímpio está triste porque está com um problema. O ímpio está feliz porque ganhou um dinheiro. O ímpio está triste porque ele brigou com a esposa. O ímpio está feliz porque ele está na lua de mel. Não. Nós temos batalhas, nós ficamos alarmados, nós ficamos preocupados às vezes, como Josafá ficou. Mas aquilo não tirou a fé dele. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele convocou o povo. De madrugada ele saiu para enfrentar o exército, os inimigos. Ele não ficou lá jogado na cama, o que eu vou fazer? Acordou, levantou meio-dia, não tomou banho, não comeu, agiu como Ana. Vida, falta de sorte, azar a minha vida, eu não tenho filhos, a Penina só me atormenta, e todo ano. Não, ele se levantou. Eu não sei o que fazer, meu Deus, mas os nossos olhos vão para o Senhor. Eu vou acordar, vamos de madrugada, vamos lá, vamos cantando, vamos felizes. Nossa, mas você tem 3 exércitos para enfrentar, mas Deus falou que a nossa vitória está lá. E enquanto eles cantavam, Deus foi criando obstáculos, armadilhas para eles. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que estar bem. A palavra nos ensina isso, bem em toda e qualquer circunstância. O Paulo fala isso, aprende um mistério. Esse é o mistério que nós temos que entender. O Senhor vem falando repetidas vezes, e muitas vezes nós ignoramos. Nós temos que arrancar o véu para nos parecer, cada dia mais com o Senhor, refletindo a glória do Senhor. Pegando cada oportunidade, cada desafio, encarando ele. Porque quanto o ímpio que faz isso e vence, quanto mais o justo. Quanto mais o ímpio que está conquistando tantas coisas, mas está lá num lugar escorregadio, se morrer hoje, vai para o inferno. Não tem salvação, o que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? E nós podemos ganhar o mundo todo e não perder a nossa alma. Ganhar a nossa alma. Terminar com louvor, impactando as pessoas, influenciando as pessoas, deixando um legado poderoso. Então vamos nos posicionar, não é falta de ouvir. Não é falta de ouvir palavra, é falta de romper. Esse povo aqui, esses judeus, eles sabem a palavra de cor.
Eles sabem a palavra de cabeça. Mas faltou o rompimento. Nós precisamos nos posicionar. Não é falta de ouvir a palavra, é falta de dar o passo, é falta do rompimento. Então rompa. Rompa esses bloqueios, rompa essa mentalidade, rompa os nãos, rompa o medo de homem, rompa o medo do diabo. Pare de ouvir as mentiras que você não é capaz. O diabo, o maior medo dele é que você descubra quem você é. Porque aí ninguém te segura. Quem que segurou Davi? Quando ele não acreditou que ele era o coitadinho, que era o desprezado, que ninguém esperava ele nem para jantar. Quem segurou Davi? Ninguém. Porque ele decidiu não acreditar em tudo que falava, que ele não conseguia, que ele não era capaz, ninguém lembrou dele, mas ele tinha fé no Senhor. Ele amava Deus. Ele não se importava. Talvez deve ter ficado chateado em algum momento da vida por desfazerem dele, mas aquilo não amargurou ele, como José. Tentaram o mal, mas virou bem, Deus fez o bem. Então assim, vai vir alguma coisa, seja bem, seja mal, como Jó. Aceitou o bem, não vou aceitar o mal? Não, vou vencer, vou passar pelo que eu tiver que passar. É um processo, é isso, resiliência, rompimento. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Pegue o seu propósito. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Fala com Ele. Fala com Ele neste momento. Se envolva com a palavra. Se envolva com as mensagens. E analisa. O que está me faltando para eu chegar mais longe? O que está me faltando para eu romper? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Para que eu venha viver as glórias do Senhor, para que eu venha viver de glória em glória, uma glória maior, me parecendo cada vez mais com o Senhor. O que falta? Ok, decidi, já entendi. O Senhor está falando. Sabe o que eu estou ouvindo? Está vindo por mensagens, por sonhos, por palavras, por programas, por músicas? Sabe o que eu estou ouvindo ou estou ignorando? Não deve ser não. Não deve ser não, deve ser a verdade. Na verdade é só aquela coisa ruim, é só aquela notícia ruim. A verdade não é a palavra, não é a palavra de esperança, não é a mensagem de que não, ninguém precisa ficar com o coração amargurado, aflito. Eu vou lutar. Não, a palavra que eu tenho que acreditar é que o Golias é muito grande, ele é bem treinado, eu não tenho capacidade, eu sou só um garoto. Qual que é a verdade para você? Qual que é a verdade para você? Vai continuar nessa vida de altos e baixos? Vai ficar nessa vida de procrastinação, de passividade, pedindo muito, mas estando tão pouco disposto a fazer alguma coisa? Quanta gente que ouve, mas não tem disposição nenhuma para romper. Então rompa. Em nome de Jesus. Rompa nesse dia. Rompa essas barreiras. Rompa aquilo que está te segurando, te prendendo no mesmo lugar. Lança aquela pedrinha de riacho, mas também vai para cima, sobe, pega a espada, enfia, decepa, faz o que tem que fazer, finaliza o serviço, finaliza o trabalho, bota um fim naquilo, bota um fim nessa situação na sua vida. Para de aceitar. Eu não gosto disso, mas você está aceitando, então você tem a vida que você merece. Não mereço, eu vou na igreja, ok, mas cadê as obras? Cadê a autoridade? O povo de Deus não é bundão, não é mole, não é passivo, é pacífico, mas não é covarde. Israel não entrava em guerra com as pessoas, com os povos, mas quando entrava para vencer. Quando alguém vinha, perseguia até o final, até pegar o último.
E é isso que nós temos que entender. O inimigo vem contra nós com espada, com lança, com dardo. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então usa o nome do Senhor em seu favor. Usa para romper, para crescer, para subir no gigante e botar um fim nessa situação. E não aceitar, não deixa ele vencer na sua mente. Vença você, ele. Para de deixar o diabo feliz. Quando você fala negativamente, quando você aceita as questões na sua vida, você está deixando ele feliz. Deixa ele triste, infeliz, deixa ele mordido, com raiva de você, porque ele vê que ele não consegue te dominar. Ele tenta, ele lança os dardos, mas ele não pega, porque você tem convicção. Pode falar o que for, você não vai acreditar nele. Acredita no Senhor, o Senhor fala diversas vezes, mas muitos ignoram. Não ignora mais. Não ignore mais. Se posicione neste dia. Finalize esse dia, finalize esse ano de uma maneira fantástica, de uma maneira surreal. Que você não se reconheça. Estabeleça. O Davi não foi só buscar a pedrinha, não, ele voltou. O Davi não só jogou a pedra, ele avançou. O Davi só não tirou a arma a espada da bainha, ele encravou no gigante. E ele não ficou só encravada, ele cortou a cabeça e levou como um troféu. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que tinha que fazer. E quem tinha uma pedrinha ficou com a espada mais famosa, a espada do maior inimigo, a espada do gigante. Ele não tinha nada e de repente ele se tornou a pessoa mais conhecida daquele país. De um minuto para o outro, você pode mudar o seu destino com uma decisão. Você pode mudar o seu futuro com uma decisão. Então muda ela. Não olha para o gigante, fala com o gigante. Não olha para o problema, fala com o problema. Olha para Deus. Não aceita. Em nome de Jesus, pega o seu propósito, levanta ele e declara sobre ele. Declara o que você vai fazer. Não declara só, eu quero isso, eu quero aquilo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual que é a pedra que você vai lançar? Qual que é a espada que você vai pegar? Qual é a autoridade que você está colocando sobre isso? Você está sendo uma autoridade ou você está de forma passiva? Então fala, meu Deus, eu quero essa cura, eu vou me cuidar, eu vou orar, eu vou ungir, eu vou fazer minha parte, eu quero essa família restaurada, então eu vou ser sábio, eu vou ser diligente, eles não vão me ver mais mentindo, fazendo coisas erradas, brigando, desequilibrando, assistindo porcaria, me envolvendo com as coisas. Não, eu vou dar um exemplo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou mais ficar aqui só reclamando, eu vou agir, eu vou botar força, eu vou fazer diferente, porque eu quero uma vida diferente, eu quero um resultado diferente. Então se posiciona em nome de Jesus. Meu Deus, que cada um aqui, meu Pai, saia de forma poderosa, saia daqui vitorioso, meu Deus, com a mente, meu Deus, preparada para qualquer situação, decididos a fazer o que é necessário, não aceitando os nãos, não aceitando as vozes do mal, não aceitando pessoas, não temendo as pessoas, mas temendo único exclusivamente o Senhor, meu Pai, não sendo corajosos, sendo audaciosos, meu Deus, sendo valentes, enfrentando o que tem que ser enfrentado, não fugindo, porque o povo de Deus não foge. Quem foge é o diabo, quem foge são os inimigos. Então que cada um saia daqui neste dia, meu Pai, com as suas vitórias, com as suas bênçãos, declarando, meu Deus, e com a certeza de cada mudança, de cada restauração, de cada transformação
porque não é o Senhor que está fazendo, é ela que está dando condição para que o Senhor faça, porque o Senhor está sempre disposto a fazer, mas nós precisamos ouvir a sua palavra, refletir a sua glória, nos parecer com o Senhor dia após dia, em nome de Jesus, meu Deus, e nós te agradecemos por mais essa vitória, por mais essa bênção, meu Pai. Nós tomamos posse de cada cura, cada libertação, cada transformação, cada realização, meu Deus, nessa vida, nessa pessoa, nessa família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós temos a certeza e saímos daqui com a vitória nas nossas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, amém.